a fábrica de Turim. Vitória fácil de Cancún, repare-se nesta atravessadela, perde algum tempo, toca nos fardos, mas não perde a eliminatória. Ganhou a primeira pela paragem do Audi de Recalde e ganha agora a segunda. Vamos já para outra eliminatória. É o espanhol, aliás, o espanhol Carlos Sainz com o seu Ford Sierra Cosworth, e este que estamos a ver é o Golf GTI de Bruno Sabi. Sainz, que vemos ao fundo, esteve muitíssimo bem. Aliás, os portugueses conhecem da sua participação o ano passado no Rally de Portugal, nomeadamente, e tirou um excelente partido do Sierra. Sim, mas eu gostei mais de ver no dia anterior, que não estava a chover, estava o piso seco, do que gostei neste dia. Notei-o extremamente nervoso e principalmente na final com o Delmout, e veio ao de cima a parte nervosa que ele tinha. Estas eliminatórias foram travadas, ou disputadas, melhor dizendo, entre os carros de 2 e 4 rodas. Tivemos Cancunen-Recalde, apurado Cancunen, Biasion-Salonen, iremos ver essas imagens. Como já vimos também o Demuth com o Grundel, foi apurado o Demuth. E aqui, entre o Carlos Sainz e o Bruno Sabi, vai ser apurado este carro e este piloto espanhol Sainz. Estilos de condução bem diferentes dos que vimos anteriormente. Carros de tração apenas a 2 rodas, e dá-te apenas um dianteiro, é este, o Volkswagen, outro traseiro, o Ford Sierra de Carlos Sainz. E admira-me ligeiramente a diferença do tração traseira, pois eu pensava que neste tipo de piso como está, que uma tração dianteira era mais eficiente. No fundo, provou-se o contrário, porque tanto as 2 rodas motrizes traseiras conseguiram sobrepor-se às 2 rodas motrizes dianteiras. Sim, mas também há uma diferença de potência bem diferente entre o Sierra e o Volkswagen. Sim, mas a motricidade aqui... É importante, num terreno particularmente escorregadio, difícil. Aliás, como se pode constatar pelas imagens, choveu sempre nestas finais. E à medida que as provas se iam disputando, a parte de terra, foi-se deteriorando, ficaram grandes sulcos marcados no terreno, o que dificultou grandemente a tarefa dos participantes. E cá está, digamos, uma final quase antecipada, entre Massimo Biasion e Timo Salonen, tripulando o Mazda 323. Digamos que 2 situações caracterizaram esta eliminatória, ou estas meias finais, se preferirem. Por um lado, a certeza na condução de Miki Biasion, que esteve impecável. Carlos? Sim, mas penso que o grande problema do Salonen, e o Salonen já tinha provado no primeiro Memorial Bética, que se adapta extremamente bem a estes tipos de circuito. Eu penso que o grande problema do Salonen foi o Mazda, não foi mais nada. Exato. Ora bem, o Mazda é um carro que se revelou naquele final da época de 87 sem condições para poder ombrear diretamente com este Lancia. Cedo se verificou isso. E depois, a agravar essa diferença entre o Lancia e o Mazda, Salonen deu um toque e logo aí, enfim, perdeu todas as esperanças de poder bater o piloto italiano. O piloto italiano que tinha também a jogar a seu favor milhares e milhares de italianos. Eu não sei se era a favor, se era contra, não é? Penso que... Biasion? Sim, porque acho que ele tinha que provar que não foi campeão do mundo por azar, e foi isso que ele tentou. Por isso não sei se tantas pessoas a puxar por ele, e notou-se isso principalmente lá, que quando ele ganhou, principalmente ao Cancunen, que o estádio quase que ia caindo, não é? Exatamente. E penso que ele estava extremamente nervoso, só que a experiência que ele tem já consegue comatar essas situações. Aliás, vários analistas e especialistas que acompanham de perto o Campeonato do Mundo de Rallys, estamos quase a chegar à altura em que o Salonen cá está. É exatamente nesta altura
o Mazda fica preso. Repare-se que o carro vai se enterrando no solo, nomeadamente com o seu rodado traseiro. Sim, isto principalmente porque o fardo, ou os fardos ficaram na frente e a motricidade não tinha possibilidades nenhumas de exercer a força que o fardo estava a fazer na frente do carro. Então vamos reparar. Salonen. E agora é curioso que ficam quase os dois numa perseguição direta Biagio-Salonen. Mas dizia eu que alguns dos analistas e especialistas que acompanham de perto o Mundial de Rallys afirmaram que no Rally de Inglaterra, a última prova pontuável para o Campeonato do Mundo e que ditou a vitória de Juha Kankkunen, quem deveria ter ganho deveria ter sido o Miki Biagio, que não esteve na prova, porque foi ele o piloto mais regular ao longo da época. É uma posição discutível, obviamente. Também há quem afirme que este ano seria o prémio merecido para Mark Wallin. Sim, penso que o Wallin, em 2 anos seguidos, perdeu a oportunidade de tentar ser campeão. Mundial, que nunca conseguiu. Alan, que não esteve presente neste memorial a Attilo Bettega, ele estava já no Quénia a testar o veículo da marca para que conduz para esta época e que será estreado concretamente em Portugal, o Delta Integrale. E esta é a final para os veículos de 2 rodas motrizes. E cá temos o espanhol Sainz, com o seu Sierra. Do outro lado, o Heraldo Muth. Foi de facto uma prova interessante de seguir. Eles durante muito tempo deixaram em suspenso quem poderia triunfar. E o que é facto é que uma manga foi ganha pelo Sainz e a outra pelo de Muth. Houve, portanto, necessidade de recorrer a uma final e aí a vitória acabou por sorrir ao piloto alemão. E isto porque de Muth perdeu a segunda manga em consequência de ter batido nos fardos de palha que ladeiam a pista. Mas slides lindos de ver. Aliás, este memorial Attilo Bettega é um autêntico espetáculo, um regalo para a vista de todos aqueles que gostam de provas de rallies, Carlos Bica. Sim, eu penso que todos os anos eles têm alterado ligeiramente a pista e que as alterações têm sido sempre bem feitas e bem estudadas e que o espetáculo de ano para ano vai melhorando e as pessoas vão continuando a gostar. Pois se começasse a entrar numa rotina era capaz de não levar tantas pessoas como está, e a chover como está e o estádio está completamente completo. Este memorial Attilo Bettega, quando criado há 3 anos, foi uma tentativa por parte de um grupo de pessoas ligadas ao desporto automóvel de integrarem classificativas deste tipo, super classificativas, de modo a que partes dos rallies pudessem ser transmitidas pela televisão diretamente. Em Portugal, por exemplo, temos um caso semelhante, se bem que evidentemente com um outro tipo de organização e até de movimentação, que é a classificativa de Braga, incluída no nosso Rally de Portugal. Num local em que o público pode estar concentrado, pode estar sentado e em segurança, é-lhes oferecido o mesmo espetáculo de uma qualquer classificativa, como dissemos no início deste nosso programa Troféu. Sim, acho que Braga não fica nada a perder em relação a esta pista. É uma pista também muito bela e com uma condução também que dá prazer. A diferença apenas relaciona-se ou tem a ver com o figurino da prova, em que aqui digamos que é quase um sistema de perseguição, lá não. O apuramento é feito pelo tempo alcançado por cada um dos pilotos. E cá está a vitória de Heraldo Muth, um peão ou um conjunto de peões para italiano ver. Tanto que ele agradece. Exato, a saudação e o incitamento ao muito público presente aqui em Bolonha. Cá está a tal pancada dada pelo Heraldo Muth, que o obrigou a perder a segunda manga, e frente a frente o grande duelo, a grande final para os veículos das 4 rodas,
Juha Kankkunen, número 1, Miki Biasion, número 2. As câmaras seguem Biasion. Na primeira manga, Miki Biasion saiu do melhor lado da pista. E Miki conseguiu vencer esta primeira manga com uma vantagem de 2,5 segundos sobre Kankkunen. Portanto, Biasion ao ataque. E isso foi premiado com fortíssimos aplausos por parte do público que enchia totalmente este recinto em Bolonha. Agora, Kankkunen. Como o Carlos Bica já disse há pouco, o Kankkunen não treinou aqui, nesta pista. Ele apenas chegou no dia em que teve logo para disputar as provas. Eu até assisti a isso. Ele saiu do avião connosco, só teve tempo de vestir o fato de treino, pôr as luvas e entrar em pista. Sim, mas penso que aqui o conhecimento da pista, tanto de um como do outro, já era igual. Sim, digamos, exato. Nota-se na condução do Kankkunen, uma condução mais nervosa, enquanto o Biasion tende a ser mais eficiente para perder o menos tempo possível. Cá está. Aqui está uma situação em que se pode perder logo a eliminatória. O carro não foi pelo sítio que tentava e esse perdeu logo ali uns centésimos de segundo, que são extremamente importantes numa prova como esta. Nota-se, por exemplo, aqui o grande problema do Kankkunen com a condução extremamente nervosa e imprecisa. Tanto que ele abana a cabeça porque não considera que tenha feito um bom trabalho. Isto penso que é a segunda. Exato. Segunda manga. Kankkunen conseguiu algum ascendente na primeira volta desta segunda manga. Tanto que se nota que ele vai mesmo ao ataque. Esperava-se uma finalíssima. Mas a sorte não acompanhou. E o Kankkunen, nestes casos, é sempre necessário ter um pouco de sorte. Sim, já tinha tido sorte para ser campeão do mundo. Sim, sim. E teve, de facto, sorte para ser campeão do mundo. E isto porque o Kankkunen deixou, digamos, desequilibrar o Solância. Nós temos hipótese de ver essas imagens. E, claro, um desequilíbrio, uma perda de tempo aqui, corresponde logo a perder a eliminatória. Um salto era uma zona que, digamos, demolia um bocadinho em termos de automóveis. Se tivesse... Sim, aqui está, por exemplo. Sim, sim. Mas aqui é o Biasion. É, já antes tinha dado um ligeiro toque. Cá está diferenças mínimas entre o Kankkunen e o Biasion. Agora as imagens mostram-nos o carro do campeão do mundo. Que tinha a tal vantagem quando cruzou a meta. Exato. E estas foram as imagens correspondentes ao tal desequilíbrio do Lancia que provocou perda de tempo e, consequentemente, que também nesta segunda manga